Você sabe qual foi o supermercado em Parelhas que mais cresceu em 2011? Adivinha? O M Dias Supermercado, claro. Tudo porque tem o M de melhor e de mais barato. E pode apostar, em 2012 a gente quer continuar fazendo muito mais para você. O que seria dos homens sem as mulheres? Essa pergunta é fácil de responder, né? Nada. É a mãe, é a namorada, é a esposa, é a noiva. Todas elas têm importância grande na vida da gente. E tendo a certeza da importância que as mulheres têm para nós homens, é que vamos resolver homenageá-la ao longo deste mês de fevereiro até o dia 8 de março, que é quando acontece o Dia Internacional da Mulher. E como será essa nossa homenagem? Na verdade, será uma homenagem em forma de entrevistas para que as mulheres que nos acompanham possam ter uma vida cada vez melhor, porque é isso que a gente quer para elas. São entrevistas sobre a saúde da mulher e quem vai nos auxiliar será a doutora Elvira Azevedo, que irá falar sobre vários temas aqui relacionados à saúde da mulher. E para começar, hoje, doutora, vamos falar basicamente sobre uma coisa que perturba muito as mulheres, exatamente, que é a tal da cólica menstrual. Isso aí. É a dor de cabeça mensal da mulher e da ginecologista. Mensal? Quer dizer que pode acontecer de todo mês a mulher ter? Pode. Sempre tem? Não obrigatoriamente. Nem todas as mulheres têm. E algumas têm durante toda a vida, todos os meses. Tem como evitar? Tem, também tem como evitar. E o importante de você saber a cólica menstrual, você tem que saber se ela realmente é relacionada com a menstruação. Porque muitas mulheres confundem qualquer dor que ela tenha na região pélvica, que é essa região que localiza o útero, os ovários, com cólica menstrual. E também tem que saber se ela realmente é a cólica normal, que toda mulher pode ter, toda adolescente, até a idade enquanto é fértil, que na menopausa realmente não existe mais, porque para a menstruação, das outras dores, porque a cólica menstrual, propriamente cólica, ela não causa dano nenhum à mulher. Já as que têm alguma causa orgânica, ou seja, alguma doença que esteja causando a dor, a mulher tem que procurar para saber se a sua é normal ou não, pois essas dores podem ser causadas por alguma doença que venha trazer algum dano para ela, como até esterilidade. Acontece também dessas cólicas, elas não estarem relacionadas a esse período menstrual? Acontece. Essa é justamente a causa que a paciente deve procurar o seu médico, porque são essas doenças que levam, como eu já falei, a transtornos futuros. Porque a dor pélvica ela pode ser de várias causas, até mesmo não ginecológicas. Por incrível que pareça, 30% das dores pélvicas são intestinais. Só 20% são ginecológicas, só 20%. A paciente procura com dor e não é nada com útero e ovário. Mas mesmo assim, ela tem que ir. Porque se a dor for somente de uma constipação, né, que é a prisão de ventre, tudo bem. Mas se não for, como é que ela vai saber? Então, ela tem que ir realizar exames, exame de prevenção, exame físico que a gente faz no consultório, ultrassom, para descobrir. Porque se ela tiver uma doença inflamatória pélvica, que é uma grave, é uma doença assim, que começa leve, mas se torna grave se não tratada, começa só com a dor. Que no começo é no período menstrual só. Porque pelo sangue, por tudo, agrava. É o que a doença inflamatória pélvica? São bactérias que não era para existir dentro do útero e do ovário. E elas vão ficando ali, como toda bactéria, pode fazer abscesso, pus, e a paciente terminar tendo uma sepsemia, uma infecção generalizada grave, e vir a falecer por isso. Ou, na melhor das hipóteses, ficar estéril, por obstrução. Mas até chegar a esse ponto tem que ser muito descuidada. Sim, por incrível que pareça, a gente ainda pega. E não é pouco. A gente ainda pega, porque passa como uma dor, eu tomo um remédio, é só uma dor, e vai passando. Então, você tem que saber se essa sua dor, como ela é, e procurar o ginecologista para saber se ela é normal. Porque pode não ser. Pode ser um tumor de ovário,
Né? E aí, quais são os primeiros procedimentos para identificar? Um exame de rotina mesmo? O exame de rotina, a gente já elimina algumas causas. E a ultrassonografia, porque já elimina endometriose, tumor de ovário, tumor de útero. Qual o período aconselhado para toda mulher visitar o ginecologista? A cada 6 meses? Depende. Assim, quando você procura a primeira vez, geralmente procura porque está sentindo alguma coisa, que não é o correto. O ideal é você procurar espontaneamente, porque você tem que fazer a prevenção do câncer, como a gente falou na outra palestra, né, do HPV. Então, você tem, no mínimo, de ano em ano. Agora, naquelas pacientes que não faz os exames completos, que eu vou falar no dia da palestra dos exames, que faz só o preventivo ou o Papa Nicolau básico, aí ela tem que procurar com uma frequência maior, de 6 em 6 meses, porque o preventivo ele não é 100% eficaz. Então, ele falha muito. Então, você tem que ir muito para poder diminuir esse índice de falhas. E antes da gente seguir com esse tema aqui, só lembrando o que nós teremos ao longo desse processo aqui, dessa entrevista. Serão 4 entrevistas. Queremos falar sobre vários temas aqui, como a prevenção de doenças. Isso. Né? Vai ter sobre a de hoje, que é dores em geral e início da atividade sexual. Vamos dar uma pincelada. Vamos falar também em pré-natal, o acompanhamento do pré-natal, a fertilidade da mulher e seus tratamentos. E vamos falar também de como prevenir doenças, os exames que se busca, o que tem no nosso meio para se procurar um tratamento. E, para finalizar, no último dia vamos falar só sobre sexualidade feminina. Pois é. Assunto importantíssimo que vocês não podem perder. Esse é um tema muito polêmico, porque pesquisas, eu não tenho os números aqui agora, a gente vai revelar ao longo das próximas entrevistas, pesquisas revelam que boa parte das mulheres não são satisfeitas sexualmente em seus... Exatamente. Né? E isso é uma coisa importante, porque, infelizmente, ainda se torna um dos principais fatores que levam à separação de casais que muitas vezes se amam e se separam por falta de afinidade sexual. E isso é péssimo, porque isso tem que parar. Estamos numa sociedade moderna, não podemos deixar esse ser o principal fator desencadeante do divórcio. Mas a gente não vai entrar nesse tema agora, mas só uma pergunta que eu fiquei curioso agora. Você falou de que até se ama, mas se separa. Para a mulher, o amor não pode ser distinguido do sexo, não? Para a mulher, o amor é distinto do sexo. Lógico, entenda bem, não é que ela separa. Se ela ama, ela pode continuar amando o seu marido e não ter mais apetite sexual, por diversas causas que vamos falar na última palestra. Ok. Já, assim, e isso é muito difícil para a mulher, porque ela ama o seu marido e muitas vezes sente mal por não ter vontade de ter relação com ele. Esse último tema que a gente vai conversar ao longo das entrevistas vai anteceder, na verdade, um evento que será realizado pela ECOM aqui na cidade de Parelhas, com relação às mulheres. Será uma homenagem do Centro Integrado ECOM às mulheres, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente vai divulgar mais sobre esse evento aqui. Essas entrevistas vão anteceder este evento. Mas voltando para o tema cólica menstrual. Doutora, a cólica ela pode iniciar já ali nos primeiros meses antes da menina ter a primeira menstruação. Isso faz parte justamente de uma pergunta decisiva que o ginecologista tem que fazer na consulta e que a adolescente tem que saber. Você que é adolescente, as suas cólicas começaram desde o primeiro ciclo, dos primeiros, né? Os primeiros, assim, às vezes não são muito regulares, mas desde quando começou a regularidade da sua menstruação, ou veio aparecer agora depois de que você já tem 20 anos, 25 anos. Isso é importantíssimo, porque a cólica menstrual original, que não lhe prejudica, é aquela que vem desde a sua adolescência, desde a menarca, como a gente chama, quando inicia a menstruação. Essa é a fisiológica, normal. As que aparecem com o tempo, geralmente podem ser causadas por alguma doença. E a gente tem que diagnosticar, vocês têm que procurar o ginecologista, porque as consequências de alguma patologia, alguma doença que leve à cólica, pode ter, assim, efeitos não muito agradáveis, como a esterilidade feminina. Uma cólica pode levar a isso? Pode. Não a cólica, a doença que está levando a cólica, né? Como a endometriose. A endometriose hoje, ela acomete 10 a 20% das mulheres.
em idade fértil, né? Que é na época que ela está tendo a sua ovulação. E essa endometriose, ela é responsável por 50% das causas de esterilidade feminina. Ok. É muito alto. Mas quando não é um fator de doença que está ocasionando a cólica, é o que no organismo? O que é que está acontecendo ali para sentir essas dores? Antigamente se dizia assim, tanto tem o fato de quando a mulher vai menstruar, libera substâncias que são substâncias inflamatórias, a mesma substância que a gente tem quando machuca um joelho, não fica dolorido? Então, essa substância que faz a dor do trauma do joelho é a mesma substância que é liberada no ato da menstruação, ou pré a menstruação, quando já começa a descamação e o sangue ainda não esterilizou, mas lá dentro do útero já começou a descamar. Porque, na verdade, a menstruação é uma pelezinha que tem dentro do útero que ela descama. Então, é até bom falar, porque para as pessoas saberem que quando a pessoa não menstrua, não existe essa história do sangue ficar preso, como antigamente se dizia, a menstruação é a saúde porque o sangue fica preso e sobe para a cabeça da mulher. E a mulher fica estressada. Isso não existe. É uma descamação da uma pele. Então, assim, nessa descamação libera uma substância chamada prostaglandina, que é o que causa a dor. Que isso é normal. Então, é tanto que o tratamento é com anti-inflamatório. Diclofenaco, tem vários que se pode usar porque é um inibidor da prostaglandina. O mesmo que a gente usa para alguma pancada. Com relação a essa questão de não menstruar, a gente vai falar sobre isso aí também, mas eu queria só para que os homens também que estão assistindo, assim como eu, possam entender. Eu sempre costumo dizer, olha, mulheres, tem coisas que vocês jamais vão entender nós homens falando, porque é uma coisa dentro da nossa cabeça, não tem como explicar para uma mulher. Da mesma forma, é semelhante a uma cólica menstrual. Assim, se você explicar para mim, eu nunca vou entender o que é uma cólica. Não tem como descrever, doutora? A cólica menstrual é como se fosse uma cólica intestinal. Elas são muito parecidas. Aquela cólica que a pessoa tem quando está com dor de barriga. Só que, além dela ser na região correspondente ao útero, algumas mulheres elas sentem descer uma dor para a perna, como se você tivesse levado alguma pancada nas pernas, e nas costas. Ela pode ir para a região lombar das costas, como se você tivesse um problema de coluna. Então, você se imagine com você tendo feito uma academia, está com sua coluna dolorida, está tendo comido alguma coisa à noite estragada, está com dor de barriga e ainda está com as pernas fracas e doloridas. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Não é nem um pouco agradável. Que seria, no caso, então, um dos sintomas da TPM também. Porque a TPM é uma doença que inclui outras coisas, né? Inclui todo aquele distúrbio de humor, de enxaqueca, de edema. Tá, mas com uma dor dessa não tem como não ter, imagine, né? Você, alterar o humor. Não tem como alterar o humor. Além da TPM por si só, em pacientes que não têm cólica, já alterar o humor, você imagine uma pobre mulher que tem, além da TPM, a cólica. Aí vocês ainda querem que a mulher esteja sorridente no período pré-menstrual, não dá. É impossível, é muito sofrimento. E isso pode durar mulheres quanto baixam tempo? No hospital, viu? Isso pode durar quanto tempo? Assim? Pode durar, a média da cólica menstrual normal é 3 dias antes da menstruação e quando começa o fluxo a descer mesmo, com a abundante ainda dói, depois para. Nos últimos dias já não tem mais. Sexo nem pensar, né? Bom, poder pode. Mas é incômodo, Se ela estiver medicada, ela tiver ido para o ginecologista, passar a medicação, ela estará bem melhor. Tem que estar muito disposta, né? Para fazer sexo numa situação dessa também. Porque incomoda. Tá tudo dolorido. Você imagina e você leva uma pancada jogando bola no seu joelho, tá dolorido, aí chega uma pessoa e diz, deixa eu ficar dando tapa no seu joelho. Então, incomoda, é um desconforto. Inclusive, voltando aqui àquela questão da menstruação, a senhora já tinha me dito uma vez que mulher nenhuma precisa menstruar. Como é que é isso? Porque hoje a medicina busca o conforto da mulher. Se a menstruação, convenhamos dizer, é um desconforto por tudo isso que a gente falou, então hoje a medicina busca a não menstruação. A saúde da mulher é o bem-estar dela e não uma descamação, porque a menstruação é a descamação mensal de uma pele. Convém diferenciar os casos que a paciente não menstrua porque tem alguma doença. Então, se você está em casa assistindo essa entrevista e vê que a menstruação
Não é assim como se pensava a saúde da mulher. Mas não foi ao médico e ele passou um remédio para você não menstruar e você não está menstruando, então tem alguma coisa errada. Você tem que saber por que você não está menstruando. Porque você pode ter microcisto no ovário, pode ter alguma doença. Então tem que saber o que é normal e o que não é. Agora, a menstruação, nos primeiros anos da adolescência, é tão importante para a menina, né? Eu vejo que algumas sonham com a primeira menstruação. É o sonho de toda menina, né? Com a menstruação, porque para ela é quando ela vai poder namorar. Na cabeça dela é quando ela é uma moça e não é mais uma criança. Isso é muito forte na cabeça da menina. Depois se torna transtorno. Aí depois de 3 anos é um transtorno. Ela já não gosta mais, ela já se arrepende do que ela pensou e desejou tanto. Voltando para a questão da sexualidade, já que uma coisa não tem como separar da outra. E eu gosto sempre quando eu faço comparações, comparar com o reino animal, até porque eu acho que a gente não está desligado disso, né? Uhum. Esse momento que antecede a menstruação, é o que na natureza chama-se a fêmea no cio? Não, o cio, na verdade, é o período que ela está fértil. Que ela está pronta para fecundar. Isso não é o período anterior à menstruação, não, na mulher? Mas é 15 dias antes. Não é aquele período pré-menstrual. É o período 15 dias antes. Por isso que existe essa variedade de desejo sexual da mulher. Próxima à menstruação, ela não está mais pronta para engravidar. Então, antropologicamente falando, do reino animal, ela não tem mais apetite sexual. O período pós esse cio aí? Pós o cio, ela passa. Então a mulher tem cio também. A mulher tem o cio também. Tem o cio também, que é a ovulação. Elas sentem, todas elas referem que existe uma mudança de comportamento. Esse é o problema do anticoncepcional. Muita mulher que assiste essa entrevista vai se questionar que quem usa anticoncepcional tem uma diminuição do apetite sexual. Ah, é? Tem. Eu já tive casos, há uns anos atrás, de elas terem que parar, procurar outro método, porque estavam botando o casamento já em risco por conta disso. Que interessante. Porque qual é o efeito do anticoncepcional? Inibir a ovulação. Então, em nesse outras caso, palavras, inibir o cio. Tira o cio. Né? Exatamente. Daí a diminuição do apetite. E aí, nesse período, o homem é capaz de perceber que a mulher fica... Percebe. Né? O homem percebe. Percebe porque, além da vontade própria, ainda tem a questão de lubrificação vaginal. Ela fica mais lubrificada. A mulher, quando toma anticoncepcional, ela tem uma lubrificação menor. E no período pré-menstrual, ela também não tem mais lubrificação. A vagina fica bastante ressecada. Que também dificulta mais ainda. Ou seja, a natureza conspira contra a mulher no período pré-menstrual. E contra o relacionamento sexual dela. E aí é o seguinte, na natureza... A gente observa que o macho ele está disposto para várias fêmeas, porque as fêmeas elas têm um período diferente de cio. Né, de cio. É assim também entre os humanos? Isso é bem polêmico, né? Mas assim, temos que pensar que o homem já tem raciocínio para entender. Não, claro, né? Que não existem as regras igual, na sociedade, as né? regras da sociedade. Mas é exatamente isso, porque o homem ele tem produção de testosterona contínua. A mulher é um período de 4 dias de ovulação. Muito curtinho, para 30 dias, né? E ela tem aquele períodozinho de 4 dias que ela está fértil no cio. E o homem, como todo animal, ele tem produção de testosterona diária e contínua. Então, ele está sempre pronto. Mas a mulher tem prazer Nos outros dias? Nos outros dias, assim. Não tanto quanto os outros 4 dias. Veja só, nos 4 dias ela tem a vontade própria até de ir atrás do seu parceiro. Iniciativa, de ter iniciativa. Ela tem a facilidade de atingir o orgasmo é bem maior. Nos outros dias ela também atinge, mas aí é que vem a polêmica, aí vem a função do homem. De ter carinho, paciência, preliminares, tudo, porque a mulher não é só o hormônio. Ela tem o fator básico da mulher, chama-se atenção, amor e carinho. Esse é o maior estímulo sexual da mulher. Então, nesse caso, o que você está me dizendo é que assim, o homem é aquele que está disposto ao sexo qualquer hora. E a mulher não. Não, exatamente. Na parte fisiológica é assim. Hormonal é assim. Compete ao homem, inteligência masculina, saber usar nos outros dias, que não seja no período ovulatório, de artifícios que conquistem a sua mulher, né? E os homens nem sempre conseguem entender isso. E os homens, esse é o problema. Que eu queria muito que os homens assistissem essa palestra, porque eles têm que entender isso.
vão viver bem melhor com suas mulheres, noivas, namoradas e esposas. Existe aquele período onde o homem pode tentar estimular como for, mas não rola. Rola até rola, porque a mulher, ela aprendeu, assim, não somos como uma cachorra, por exemplo, que no período que ela não está no cio, não rola mesmo, ela avança para o cão e agride. Lógico que no ser humano já existe uma inteligência superior, mas ela inventa algumas desculpazinhas para não acontecer, porque ela não está afim. Agora o homem tem que entender que ela está passando por muita coisa, ela está com dor no período menstrual, está com TPM, está irritada, não está com vontade. Ou ele tem que ser muito bom, chegar com um buquê de flores e chamar ela de linda e maravilhosa, dar muito carinho, ou então é difícil. Ou então ela faz só porque, queira ou não queira, por amar o seu companheiro, a mulher sempre termina aceitando e fazendo por amor. Já deu para perceber que a nossa série de entrevistas está bem interessante, né? Muitas perguntas serão respondidas aqui, inclusive você pode mandar a sua pergunta relacionada a esses temas aí de sexualidade, de doenças, de prevenção, para o nosso Twitter, @tvseridó, para o nosso e-mail, contato@tvseridó.com ou para o Facebook do Vanderlei Filho. Tá certo? E a gente vai responder aqui essas perguntas, não? Com certeza, doutora? Responderemos todas. Okay. Todas as dúvidas, queremos que as mulheres do nosso Seridó estejam todas orientadas e bem saudáveis. Então, doutora, obrigado pela sua participação. E olha, você não pode perder no próximo programa também, bem interessante. Será que as mulheres foram criadas para ter filhos, para reproduzir? O programa está bem interessante e você não pode perder. Até lá!